Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. Nós vamos entrar hoje em tópicos avançados e o primeiro tópico desse módulo será a recursão. A recursão é um conceito dentro da programação que envolve a capacidade de uma função chamar a si mesma para resolver um problema de uma forma mais simples. Então imagine uma situação em que você precisa resolver um problema complexo, mas percebe que ele pode ser dividido em subproblemas menores. Então assim, melhor exemplificando, a recursão é como um quebra-cabeça. Você resolve uma parte do problema, analisa, tem uma visão mais elaborada e, no caso da programação, chama a mesma função para resolver o restante. Então isso cria uma sequência de chamadas até que o problema seja dividido em partes tão pequenas que se tornem viáveis, se tornem mais fáceis de resolver. Mas uma coisa importante, e isso a gente vai ver no nosso exemplo, é a definição de um caso base para que a função recursiva saiba quando parar. E a recursão é uma ferramenta muito poderosa e, ao mesmo tempo, é fundamental entender como utilizá-la adequadamente para evitar loops infinitos ou inadequados. Estamos então aqui com a nossa IDE Anaconda Spider aberto e nós vamos utilizar o fatorial para poder exemplificar a recursão. É muito interessante o fatorial porque ele surge frequentemente na programação. Aqui a gente tem um exemplo do fatorial de 5. Então o fatorial é utilizado para calcular o produto de todos os números inteiros positivos de 1 até o número que você deseja calcular. No caso aqui na tela tem um fatorial de 5 representado pelo 5 exclamação. E o fatorial é frequentemente utilizado em situações em que é necessário calcular o número de permutações ou combinações possíveis. Na programação, o cálculo do fatorial pode ser feito de forma iterativa ou recursiva. A recursão é uma abordagem, digamos, mais elegante para calcular os fatoriais. Eu vou mostrar aqui duas formas diferentes para vocês. Eu digo mais elegante por quê? Porque reflete a própria definição matemática do problema, onde o fatorial de um número é expresso em termos do fatorial de um número menor. Isso também eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos apagar esse fatorial aqui de 5. Nós vamos criar uma função, vamos declarar uma função aqui que eu vou chamar de fatorial de n. N vai ser um número inteiro. E já vou criar aqui uma condição. Se o n for igual a 0 ou igual a 1, eu vou fazer com que o programa ele retorne com o número inteiro 1. Caso contrário, vou dar aqui uma outra condição para o programa. Está saindo aqui da iteração, acho que é porque está com espaço ali. Agora aqui eu vou declarar uma variável chamada de nfat, que é o n fatorial. E aqui, nesse ponto, ele vai me retornar com a função, que é o n vezes o fatorial de n menos 1. Aqui que entra o conceito de... Deixa eu dar logo um retorno aqui, nfat, dentro aqui dessa hierarquia. Vamos supor que eu queira saber o fatorial, vamos colocar aqui, n é igual a 5. Para eu saber o fatorial de 5, aqui eu estou dependendo do fatorial do número anterior, que é o fatorial de n menos 1. Então, para eu saber, vamos supor, 5 vezes o fatorial de 4. Para eu saber o fatorial de 4, eu tenho que saber o fatorial de 3, que eu preciso saber o fatorial de 2, o fatorial de 1 está aqui em cima. Então, isso é a recursão. Eu vou rodar esse código aqui, rodei, e agora eu vou, na verdade não coloquei o n de, mas não importa, já declarei ali em cima, e aqui eu vou colocar o fatorial de 5, vai me retornar 120, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para a gente entender melhor o que está sendo feito, eu vou colocar um print
aqui no NFET, né, para a gente saber a construção até que se chegue ao resultado satisfatório. E vou colocar também, já que vai retornar 1 aqui, eu também vou colocar um print aqui. Vamos então colocar um print aqui para que a gente entenda o que o programa está fazendo. Então eu vou rodar aqui essa função novamente, vou declarar ali o n igual a 5 e vou rodar o fatorial de 5. Então aqui ele vai fazendo a recursão até chegar ao fatorial de 1 e vai resolvendo fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4 e fatorial de 5 até chegar ao 120. Quando a gente fala de fatorial, vale lembrar o seguinte. Nós temos o fatorial de um número inteiro vai ser igual a o número, não fatorial, o número vezes o fatorial de n-1. Ou seja, reorganizando aqui os termos dessa equação, a gente tem que fatorial de n sobre n vai ser igual ao fatorial de n-1. Inclusive aqui a gente começa a entender por que se o n for igual a 0 ou igual a 1, vai me retornar 1. Por quê? Fatorial de 1 é 1. Né, dividido por 1, 1 dividido por 1 é 1. É igual ao fatorial de n-1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, isso daqui vai ser igual a 1. Ou seja, o fatorial de 1 dividido por 1 vai ser igual ao fatorial de 0, que é a mesma coisa, né? Equivalente vai ser igual a 1. Então, a gente tem aqui o resultado tanto do fatorial de 1 quanto o fatorial de 0, que eu, inclusive, coloco aqui embaixo. Ó, 1 fatorial dividido por 1 é igual a 1 menos 1 fatorial, que é igual a 0 fatorial, que é igual a 1. Então, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Agora, para que a gente possa entender melhor essa relação aqui, né, do n fatorial dividido por n vai ser igual ao fatorial de n menos 1, eu vou criar uma outra função aqui que eu vou chamar ela agora de fatorial 2. Fatorial 2 de n. Eu vou salvar essas informações aqui, na verdade vou copiar essas informações aqui, que a gente pode aproveitar essa questão aqui do retorno de 1. Só que no else, vou fazer diferente. Eu vou criar aqui duas variáveis, vou declarar duas variáveis que serão a f1 e a f2. Agora, como estou usando o FAT2, que é o fatorial 2, apenas para diferenciar ali de cima, isso aqui vai ser o n-1, e aqui é só para separar mesmo, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar o n multiplicado aqui com o de cima. Vou dar agora um print e um return aqui o meu f2. Vou aproveitar essa parte aqui, colocar aqui embaixo, só que aqui agora vai ser o meu f2, né? Vai ser o dado ali de retorno. E aqui embaixo eu vou colocar o fatorial de n sobre n, que vai ser o fatorial de n-1, que vai ser igual ao meu f1. O meu f1 é o fatorial de n-1. Então vamos rodar aqui essas duas funções. Vou rodar logo o n ali em cima, porque eu vou pegar o fatorial de n. Aqui eu vou rodar essa função aqui. E vamos agora dar um FAT... um FAT2 de 5, que a gente vai entender melhor essa relação aqui. Então, rodando aqui, nós temos essa saída. Fatorial de 1, fatorial de 2... E aqui, ó, o fatorial de 2 sobre 2 é igual ao fatorial de 1, que é igual a 1. Fatorial de 3, 6, né? Que 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. E o fatorial de 3 sobre 3 é igual ao fatorial de 2, que é igual a 2. Fatorial de 4 é igual a 24. Lembrando que o fatorial de 4 sobre 4 é igual ao fatorial de 3, que é igual a 6. E o fatorial de 5 é 120. Lembrando que o fatorial de 5 dividido por 5 é igual ao fatorial de 4, que é igual a 24. Temos aqui a soma aqui, que é 120.
Então essa foi a parte aqui utilizando a função. Eu utilizei aqui a função, eu declarei, né, como nome função fatorial e o fetchn2, utilizamos a recursão para poder calcular. A gente também pode utilizar a estrutura while para calcular o fatorial. Vou colocar aqui para vocês, mas é mais em termos de conhecimento e curiosidade. Utilizando a estrutura while, ficaria da seguinte forma. Vou colocar aqui um fatorial 3 agora. A gente começa a estrutura while, temos aqui a condição, né? Se if for igual a 1, return break. Se for igual a 0, return break. A gente pode fazer dessa forma aqui ou utilizando OR. Aqui a mesma coisa de cima, né? nfat é igual a n vezes o fatorial 3 de n menos 1. Print nfat, return nfat. Vou rodar aqui esse fatorial 3. Colocar aqui, ó, fatorial 3 de n, no caso vamos colocar aqui 5, fatorial 5, e aqui a gente tem, né, aqui o output de 120, que é o mesmo valor aí que está em cima, só que uma maneira um pouco diferente de calcular o fatorial. Na verdade aqui é fatorial 3, né, porque eu declarei ali uma nova função. Como estava o 3 aqui dentro do parênteses, esqueci de colocar ele aqui fora aqui no nome. Então aqui nós temos aqui a saída um pouco diferente, né? Que agora eu estou utilizando aqui a estrutura while, sem muitos recursos dentro do print. Então ele retorna 2624 e aqui a saída ele vai retornar o nfetch, né? Com o valor que foi solicitado, que no caso é o fatorial de 5, que é o 120. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Nós vimos recursão, que é um conceito um pouco mais complexo dentro da programação. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau e aquele abraço. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, é bem rapidinho, não dura nem 5 segundos, vai ajudar a gente pra caramba, inclusive para continuar produzindo novos vídeos gratuitos para vocês. Faça isso que é bem rapidinho e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau.